Verdade, Senhor. É a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, ó Deus. É o Teu nome que é glorificado e exaltado dessa noite. É a Tua igreja que se reúne aqui para ouvir a Tua voz. Ó Deus, como nós precisamos de Ti. Como nós carecemos da Tua paz, ó Deus. Ó Deus, ministra a Tua igreja, fala com o Teu povo. É a menina dos Teus olhos. É um povo que se chama pelo Teu nome. E nós só estamos aqui reunidos porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco. Ministra a Tua palavra. Por graça e misericórdia, usa a minha vida para nos alimentar. Faz a Tua vontade. Derrama, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, daquilo que Teu povo precisa ouvir, daquilo que Teu povo precisa receber. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a amada igreja. Bruno, melhora um pouquinho meu retorno, por favor. Obrigado. Pega a sua Bíblia. Abra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Amém? Você pode se assentar. Meus irmãos, como nós podemos entender isso? De que forma podemos compreender melhor a afirmação da palavra de Deus de que o fim das coisas é melhor do que o seu início? Como nós podemos descansar diante daquilo que estamos vivendo, diante de lutas, diante de dificuldades, não compreendendo muitas vezes aquilo que estamos passando, aquilo que estamos vivendo, e a nossa ansiedade em mudar a realidade, em mudar o tempo, e mesmo assim entender que aquilo que é o final é melhor do que o início. Como nós podemos descansar nessa verdade? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a palavra de Deus ela é inerrante. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus está escrita por revelações a homens de Deus, por inspiração a homens de Deus, e trata exatamente e literalmente daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus não falha. E Salomão, inspirado por Deus, escreve os livros de Provérbios e Eclesiastes. Ainda que Salomão tenha pedido sabedoria a Deus, e Deus derramou sabedoria sobre a vida de Salomão, e disse que não houve e não haveria ninguém mais sábio do que ele, ainda que Deus tenha feito isso, as palavras que foram escritas por Salomão não são palavras de sabedoria humana, são palavras de revelação divina. E diante dessa revelação de Deus para nós seres humanos, o que é que nós podemos entender, o que é que nós podemos aprender com essa verdade? De que o final será sempre melhor do que o início. Eu não sei se você já parou para pensar acerca do fim. E eu não estou falando aqui no fim acerca da volta de Jesus. Eu não estou falando aqui acerca do arrebatamento da igreja. Não é isso. Eu estou falando do fim acerca das coisas que nós passamos, que nós precisamos refletir das mais diversas situações que nós vivenciamos. Porque a verdade é que não são poucas as lutas. O dia mau e o dia bom vem para todo mundo. Foi o Senhor que criou, e criou sem que o homem soubesse o dia de amanhã, para que todos o temam. Mas o que é que nós podemos aprender? Você há de considerar comigo, você há de pensar comigo, que muitas vezes nós usamos dois pesos e duas medidas para a mesma coisa, para o final. E eu vou lhe explicar por quê. Pensar no fim de algo que é prazeroso não é interessante. Imaginar que uma viagem de férias está próxima a terminar, saber que uma visita, uma companhia agradável está indo embora, nunca é gostoso, nunca é bom. Nos faz pensar que aquele fim não é agradável. Mas, por outro lado, quando vivenciamos uma luta, quando vivenciamos uma dificuldade, quando passamos por um problema de saúde, por uma crise no relacionamento, o que mais desejamos é uma solução. O que mais ansiamos e esperamos é que tudo acabe logo, que chegue ao final. Então, muitas vezes, nós usamos dois pesos e duas medidas. Para aquilo que é ruim, nós queremos o fim. Para aquilo que é bom, não, Senhor, agora não, permanece mais um pouco, me deixa caminhar mais um pouco.
Mas o que é que eu entendo com isso? O que é que eu posso tirar de lição com isso? O final das coisas pode nos proporcionar tristeza em meio à alegria dos momentos de tranquilidade, e alívio e felicidade em meio às dores da dificuldade. Eu vou repetir. O final das coisas pode nos proporcionar tristeza em meio à alegria dos momentos de tranquilidade, e alívio e felicidade em meio à dor da dificuldade. Ou seja, dos momentos felizes, nos momentos de alegria, eu não quero que isso acabe, eu fico triste ao chegar ao fim. Nos momentos de tristeza e dor, o que eu quero é alívio. E aquilo quando acaba, a dor quando acaba, a prova quando passa, me trazem alívio e me trazem felicidade. Mas o que aparentemente vai definir na minha e na sua vida cada impressão que nós temos acerca do fim, da tristeza, da alegria, da felicidade, da dor, é justamente como nós encaramos a vida e o que ela nos proporciona. É justamente como você enxerga o seu problema, como eu enxergo o meu problema, que vai definir exatamente como nós vamos nos portar diante do dia mau, diante do fim, que pode ser algo não desejado, mas pode ser também algo esperado. Perceba uma coisa, a palavra de Deus não especifica que melhor será o final das coisas boas ou das coisas más. Ela não diz isso, ela simplesmente garante que o fim é melhor e ponto final. É isso que a palavra nos diz. E diante da verdade da palavra, o que eu tenho que fazer, eu tenho que entender e enxergar o melhor de cada situação, seja ela boa ou ruim. Eu tenho que tirar lições, porque como eu já disse aqui, se eu passo pelas dificuldades da vida e não tiro lições, eu repeti de ano na escola da vida, eu não aprendi nada. Mas como é que eu posso fazer? O que é que eu posso tirar? O que é que eu posso enxergar e entender? A primeira coisa que eu poderia lhe falar é que nós precisamos discernir espiritualmente acerca de tudo. Não estou falando aqui de espiritualizar tudo. Eu quero comer um sanduíche no McDonald's, Alex. Eu vou orar para ver se Deus deseja que eu faça isso. Não, não é isso. Mas existem muitas situações que eu e você, nós precisamos discernir espiritualmente acerca de tudo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 vai dizer: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E quem são esses que discernem todas as coisas? Somos nós que temos a Jesus. Somos nós que fomos batizados no Espírito Santo, que já temos o Espírito Santo em nós e discernimos espiritualmente de todas as coisas. Sabe por quê? Porque as boas situações nos geram lembranças, esperança e felicidade. E eu preciso discernir espiritualmente para entender que essas boas situações irão me deixar lições, lembrança, esperança e felicidade. As más situações nos trazem aprendizado, amadurecimento e intimidade, ou pelo menos deveriam trazer. Pelo menos deveriam trazer. Eu precisaria aprender, eu preciso amadurecer e eu preciso crescer em intimidade. Ou seja, pensando dessa forma, aplicando espiritualmente um raciocínio espiritual, algo que vem do céu, sobre cada situação que eu viva, eu vou entender que a palavra não erra. Eu vou entender que o fim será sempre melhor e mais proveitoso. Mas perceba que tanto nas coisas boas quanto nas más situações, tanto naquilo que nos geram lembranças, felicidades e amadurecimento, sempre existe algo na minha e na sua vida que nós iremos buscar. Seja na boa situação, seja na má situação, seja naquilo que a gente procura uma felicidade, num momento de prazer, numa viagem, numa companhia, seja numa dificuldade que a gente quer que passe. Entenda comigo, sempre vai existir algo que eu e você, que nós queremos, que nós buscamos nessa situação. E o que é isso? Nós queremos paz. A verdade é essa. Nós sempre buscamos a paz. Seja até por uma fuga de um momento em que eu e você, a gente passando por uma dificuldade, a gente procura algo, sei lá, uma viagem, uma situação, um momento de felicidade, um momento de utopia. Mas a gente sempre está procurando a paz. A verdade é essa. Paz nos momentos felizes, diante daquilo que eles nos proporcionam. Paz nos momentos tristes e de dores, na expectativa que tudo passe, mas tudo é paz. Sempre buscamos a paz, essa é a verdade. O vazio existencial do ser humano, que só pode ser preenchido por Deus, nos leva a buscar satisfação e plenitude sobre a falsa impressão de que teremos paz nas coisas, nas posições ou nas pessoas.
Quando não discernimos espiritualmente bem as coisas, muitas vezes a gente se engana. A gente acha que pode preencher um vazio, que só Deus pode preencher, e que Deus vai nos dar a paz com coisas, posições e pessoas. E a verdade é que nada disso vai preencher o nosso coração. O espaço é de Deus. Às vezes, apoiamos a nossa felicidade naquilo que temos. Apoiamos a nossa felicidade nos bens, nos prazeres que eles nos proporcionam. Uma boa casa, um bom carro, uma condição de desfrutar de bons momentos, uma bênção, é algo que não pode preencher o nosso coração e ocupar o lugar que é de Deus. A verdade é essa. Podemos sim desfrutar, é lícito desfrutar, não existe pecado nisso. A grande questão é que quando nós fazemos um altar para essas coisas e colocamos essas coisas no lugar de Deus, a paz passa. A paz é volúvel, a paz ela é passageira, porque paz verdadeiramente nós só temos em Cristo Jesus. Essa é a verdade. A verdade é que o mundo carece de paz. As nações e os povos deflagram guerras entre si sobre o pretexto de que buscam a paz. É uma contradição. Nações que guerreiam entre si, nações que brigam entre si em favor de uma suposta paz. Paz que, segundo o homem, está nas suas convicções, na religião, nas impressões que cada um tem de melhor sobre si e sobre o próximo. Porque muitas vezes as guerras são deflagradas por um entendimento pessoal. Eu entendo que a minha religião é melhor do que a outra. Eu entendo que aquilo que eu possa fazer pelo povo, por uma nação, é melhor do que aquilo que o outro pode fazer. E sobre o pretexto de uma suposta paz, esses homens declaram guerras uns aos outros. Paz que, segundo o homem, está no poder para dominar e na ordem econômica para prover a vida de alguém, prover o sustento de uma nação. Temos visto isso. Como já vimos no passado isso acontecendo em continentes como a África, onde supostamente, em função de uma paz, em função daquilo que um governante queria fazer para ajudar o seu povo, brigava, guerreava, dizendo que era em prol de pessoas. Uma grande falácia, uma mentira. A grande verdade é que a paz que o mundo precisa e que os homens buscam em coisas, posições e pessoas, somente pode ser encontrada em Deus. Essa é a grande verdade. As pessoas se enganam, quando não, nós nos enganamos também, buscando paz naquilo que é passageiro, buscando paz naquilo que perece, buscando paz naquilo que a ferrugem consome, e buscando paz em pessoas. Essa é a verdade. Pega a sua Bíblia, volte um pouquinho, abra em Salmo 122. Salmo de número 122. Você certamente conhece esse texto, você certamente ouviu pelo menos o primeiro versículo desse salmo. Mas veja o que é que esse salmo quer nos mostrar, veja o que é que esse salmo quer nos falar. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme os mandamentos dados a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja convosco. Parece até algo que vivemos e que estamos vivenciando no Brasil e no mundo nos dias atuais. Cidades empolvorosas, sem paz, guerras e conflitos. Mas nós, como igreja, temos o dever de orar pela paz da cidade, pela paz das nações, independentemente da minha posição, da sua posição econômica, partidária, o que quer que seja. Porque nós somos seres espirituais, e com o compromisso que Deus espera que nós façamos ao obedecer a palavra de Deus e a orar pelas autoridades legitimamente constituídas e pelas nações. É nosso dever orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos paz. A verdade é essa. Mas não é só isso o fato.
mesmo da forma da visão dos países e nações e instituições que estão observando de forma equivocada. Esses países, essas nações que muitas vezes olham para os seus problemas, para as suas situações e de forma equivocada buscam a paz, é uma realidade que muitas vezes é aplicada à minha e à sua vida. A nossa visão, não poucas vezes, também está equivocada acerca das coisas. Pare para pensar comigo. Em meio às nossas lutas e na passagem pelos desertos da vida, acabamos por procurar solução e resposta, acabamos por procurar também em coisas e pessoas, caminhando na esperança de que uma conquista pessoal ou a realização de um sonho irá acalmar as angústias da alma. Entenda, muitas vezes somos nós que procuramos solução, resposta, procuramos em pessoas ou em coisas, estabelecemos a nossa esperança nessas conquistas pessoais, num relacionamento com alguém, pensando que isso vai nos trazer paz às angústias da nossa alma, ao centro da nossa emoção. Quando não, pior, geramos expectativas e vivemos em função de relacionamentos, de alguém que até pode corresponder ao nosso sentimento, mas que não pode ser o alicerce da nossa vida, que não pode ser o alicerce da nossa felicidade, e que não pode nos trazer a paz que somente Deus traz. Porque as pessoas passam, os relacionamentos se acabam, mas muitas vezes nós insistimos em estabelecer a nossa paz, a nossa ansiedade por paz em pessoas e em coisas, em bens e em relacionamentos. E o que eu quero dizer com isso? As coisas nos proporcionam momentos de saciedade, é verdade. As pessoas nos trazem tempos de felicidade, mas só Deus tem a verdadeira paz que perdura por toda a eternidade. A verdade é essa. Pessoas nos proporcionam tempos de felicidade, coisas nos proporcionam momentos de saciedade, mas somente Deus tem a paz que vai perdurar por toda a eternidade. Paz aqui, no momento que nós estamos, e paz eterna junto com Ele. Nós precisamos discernir espiritualmente isso, porque existem situações, porque existem problemas, porque existem situações que nós não podemos resolver. Existem questões que somente Deus pode fazer e nos socorrer e nos dar a paz, que é a exclusividade dEle como Criador, porque Ele nos conhece. Quem sabe a dificuldade que você passa não é tão grande quanto a minha, ou a dificuldade que eu passo não é tão grande quanto a sua, mas Deus sabe exatamente a sua estrutura e a minha estrutura. Ele sabe exatamente aquilo que você suporta aguentar e aquilo que eu suporto aguentar. O que nós precisamos fazer é desfrutar da verdadeira paz. A nossa primeira atitude deve ser colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Essa é a verdade. A verdadeira paz nós só encontramos em Jesus. Estabelecer que Jesus é o nosso fundamento, estabelecer que a sua palavra é o manual da nossa vida de regra, de fé e prática, e tomar posse de tudo que a Bíblia nos garante, das suas promessas, para assim caminhar na fé em Deus, que pode todas as coisas. Eu preciso estabelecer que Jesus é o meu fundamento, não as coisas, não os bens. Eu preciso estabelecer e estar firmado que Jesus e a sua palavra é o meu manual de regra de fé e prática, para que só assim eu possa caminhar na busca pela paz e pela tranquilidade que somente Deus pode me dar. As coisas perecem, as pessoas se vão, mas o Senhor é eterno. Ele sabe das promessas que Ele tem na minha e na sua vida, Ele sabe até onde nós podemos caminhar. O Salmo 119, versículo 165 vai dizer: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. É a palavra de Deus, é a sua lei, é a palavra como manual, é Jesus como fundamento, que vai permitir com que eu caminhe em paz e eu não tropece. É assim que nós temos que caminhar. Ainda, Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2 vai dizer: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quer ser próspero? Quer ter paz? Não esqueça da lei do Senhor. Caminhe com ela no seu coração. Não caminhe só debaixo do braço, nem só no dia de vir à igreja, mas caminhe com a palavra no seu coração. E mais do que isso, o conhecimento que você tiver da palavra, que possa ser colocada em prática. Palavra
para instrução, Jesus como fundamento. Não tem erro. Seremos prósperos, seremos felizes, teremos paz. Porque a partir desse posicionamento, o nosso próximo passo será e deverá ser o de estreitar o relacionamento com Jesus. Primeiro eu coloco Deus em primeiro lugar. Ele tem a prioridade. Eu coloco Jesus como meu fundamento. Eu coloco a sua palavra como meu manual. E eu continuo a prosseguir, estreitando o relacionamento com o Senhor, estreitando por meio da oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, um texto que certamente você conhece, vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A grande verdade é que a palavra nos ensina aqui é que a paz é de Deus. A paz não é das coisas, a paz não é das pessoas que estão ao nosso redor. A paz é de Deus, é o que Filipenses nos mostra. Não vem e não está em coisas, em pessoas. E a condição para que essa paz nos domine está diretamente ligada a três coisas: oração, súplica e gratidão. Essa paz que Filipenses 4 nos fala está ligada diretamente à oração, à súplica e à gratidão. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O escritor e apóstolo Paulo envia da prisão carta aos irmãos de Filipos. E a orientação é que os filipenses estivessem firmes no Senhor Jesus, que se alegrassem em Cristo, na sua obra e na pregação do Evangelho. Paulo, mesmo preso, motiva os crentes e transmite em suas cartas conselhos de um homem que teria tudo para não estar tranquilo, para não estar em paz. Alguém que por amor ao Evangelho sabia o que lhe esperava: a morte. Hoje nós não enfrentamos a morte. Hoje enfrentamos sim dificuldades, mas não temos paz, porque não sabemos focar naquilo ou naquele que deveria estar estabelecido na nossa vida. E eu falo isso para nós da igreja, para os crentes também, porque a santificação é diária. Nós precisamos de estar submissos à palavra de Deus diariamente. Se nós não alimentarmos nosso espírito com a palavra, nós fraquejamos. Nós, em meio às dificuldades, nós não nos apoiamos na verdade da palavra de Deus. Mas qual o segredo de Paulo? Qual o segredo desse homem para demonstrar tamanha paz diante de tantas lutas, tamanha paz diante da morte que lhe esperava? Qual o segredo de Paulo para consolar aqueles que nem de longe estavam passando pela situação tão difícil quanto Paulo, mas que ainda assim precisavam ser assistidos? Nas diversas cartas do apóstolo, fica claro que através da leitura das suas cartas paulinas, o que o apóstolo Paulo tinha em sua vida era uma intimidade profunda com Deus. Obrigado, Luquinhas. Uma intimidade profunda com Deus por meio da oração. A oração vai fazer toda a diferença. A oração gera a aproximação, e a aproximação gera um socorro imediato, uma solução, um consolo ou um livramento de Deus. É a oração, é a intimidade com Deus, é saber que Deus responde, que Deus sussurra, e por essa aproximação, por essa relação com Deus de intimidade, o socorro é imediato. Solução, consolo ou livramento. A resposta vem, ainda que não seja a resposta que eu e que você queira, mas a resposta do Senhor vem. E a resposta dele é a melhor para mim e para a sua vida. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. O que nós precisamos é estar submissos, com a mente transformada pela palavra de Deus, para entender, porque nós somos seres espirituais. Precisamos sim aceitar aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Precisamos sim confiar nele. Mas existem algumas verdades acerca da oração, algumas verdades acerca do que a oração faz na minha e na sua vida, o que ela nos garante e o que ela nos proporciona. E eu quero compartilhar isso com você. Mediante a oração, nós renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos sobre Ele as nossas preocupações e necessidades. É a palavra que nos garante isso. 1 de Pedro 5,7: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É por meio da oração
que nós renovamos a confiança na fidelidade do Senhor, orando, lançando sobre Ele. É por meio da oração que somos fortalecidos para fazermos todas as coisas que o próprio Deus quer que façamos. Ainda no próprio texto de Filipenses, a partir do capítulo 4, versículo 13, um texto muito conhecido da igreja: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É por meio da oração. É por meio da oração que nós somos fortalecidos. É por meio da leitura da palavra que nós iremos poder fazer tudo aquilo que Deus espera. É escondidos na oração que estaremos guardados do inimigo. E este só poderá nos tocar com a permissão do Senhor. O diabo não tem medo de nada. O diabo não tem medo se você é um teólogo, se você conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque não adianta conhecer e não aplicar. O diabo tem medo de um crente orando. Ele sabe o poder da oração. Ele sabe o quanto Deus se volta para um crente, para um homem, para uma mulher de Deus que chora em lágrimas e clama ao Senhor. Isaías 26:3: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Em quem nós temos confiado? Nas coisas, nas pessoas, nos bens, nas posses. A nossa paz está firmada em quê? No que temos? No que somos? Na posição? Em quem está ao nosso lado? No relacionamento? Sinto muito lhe dizer, estaremos fadados ao fracasso se estiverem nisso. Se não estiverem no Senhor, estaremos fadados ao fracasso. Mas é caminhando em oração, de joelhos, que provaremos a misericórdia do Senhor no tempo da adversidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai dizer: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude nos momentos de necessidade. É por meio da oração, é caminhando em oração, que nós iremos provar e ver da misericórdia do Senhor. Não existe outra forma. Não existe outra forma. É orando, é pedindo, é clamando ao Senhor insistentemente. É convictos na oração que passaremos por toda e qualquer situação, na certeza de que tudo coopera para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós fomos chamados. Se você está aqui, eu estou aqui, é porque nós fomos chamados pelo Senhor. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do pecado e nós estamos aqui. Então existe um propósito do Senhor para mim e para a sua vida, e é convictos em oração que nós iremos passar por toda e qualquer situação, porque Deus tem propósito comigo e com você. Deus pagou um alto preço. São verdades acerca de uma arma poderosa, que, posso lhe ser sincero, muitas vezes nós não usamos. A arma da oração. A oração que move o coração de Deus. A oração que traz paz em meio às dificuldades. O mundo pode estar se acabando. Você pode estar passando por dificuldade. Eu posso estar passando por dificuldade. Lutas tremendas. E quando as pessoas olham para mim e para você e dizem: mas como pode estar de pé? Como pode estar em paz? As pessoas não sabem do relacionamento que eu e você temos com Deus. Mas esse relacionamento precisa ser estreitado. Esse relacionamento precisa ficar cada vez mais íntimo. Que ao menor sussurrar da voz do Senhor, nós possamos ouvir, descansar e confiar. E dizer: sim, Senhor, eu estou entendendo. Poderíamos tão somente declarar aqui que o nosso Deus é Senhor da paz. Que Ele é socorro no momento da angústia. E que tudo isso é uma verdade plena, eu sei disso. Mas tão importante quanto saber destas verdades, que Deus é Senhor da paz, que Ele pode resolver tudo com apenas um toque, com apenas uma palavra, é fundamental conhecer a estratégia certa, a ferramenta exata para uma mudança de postura que traga a tão sonhada paz. Que ferramenta é essa? Assumir uma postura de prioridade, de intimidade e de oração. A palavra nos garante o que acontecerá. Se eu e você, se nós assumirmos uma postura de prioridade, de intimidade e de oração, sabe o que é que vai acontecer? João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Minha gente,
É muita coisa. O Senhor está prometendo que vai conceder aquilo que nós pedirmos. Lembre-se de uma coisa, como diz Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus vossos deleites. Não é isso. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E aquilo que estiver em linha, de acordo com a sua palavra, com a vontade dEle, e que seja para a glória dEle, ainda que seja algo material, o Senhor concederá. Mas nós precisamos de uma vida de prioridade, intimidade e oração. É paz que vocês querem? Então eu vou lhe dar paz. Vocês serão plenamente satisfeitos. A luta pode estar acontecendo, o mundo pode estar desabando, mas eu vou lhe dar paz, porque você me pediu, porque você me priorizou, porque as minhas palavras permanecem em você. E o que a paz é essa? E que paz é essa que Deus tem para nós? Que paz que a palavra nos garante que o Senhor tem para nós é essa? Trata-se da paz que excede todo entendimento. Aplicando uma definição teológica, saindo do âmbito racional e ficando tão somente no espiritual, essa paz, segundo a tradução hebraica, é shalom. Essa é a paz. Shalom denota muito mais do que uma ausência de guerras e conflitos. O seu significado básico expressa harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas. Essa é a paz que Deus quer nos dar. A paz shalom. Meu filho, eu quero lhe dar harmonia, eu quero lhe dar plenitude, eu quero lhe preencher, eu quero lhe dar firmeza diante das dificuldades, eu quero lhe dar bem-estar e eu quero lhe dar êxito em todas as áreas. Assim você será próspero. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, em todas as áreas. Somente quem pode nos dar essa paz é o Senhor Jesus. Foi essa paz, foi essa harmonia, foi essa plenitude que nos proporcionou um bem-estar, que nos proporciona um bem-estar que foi perdida no Éden, no pecado, com a queda de Adão. Essa paz foi perdida lá fora. Lá atrás, Deus criou um mundo perfeito, Deus criou tudo perfeito. Mas a desobediência, ao entrar na vida do homem e da mulher, ao darem atenção ao inimigo, ao provarem do fruto proibido, trouxe consequências. Que consequências foram essas? A culpa, a vergonha e a perda da paz. Algo que hoje em dia ainda acontece, algo que hoje em dia ainda nos aflige. Somos muitas vezes desobedientes, fruto do pecado que nos gera vergonha, que nos traz culpa e nos tira a paz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6:23. E por meio de Jesus tudo foi restabelecido, tudo foi reconectado. Como diz pastor Alex, gosta tanto de citar essa frase de Hernandes Dias Lopes: Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas só Jesus transforma. Foi Ele, foi o Senhor Jesus que pagou um preço para que nós fôssemos reconectados, para que a paz que foi perdida lá atrás no Éden pudesse estar de volta hoje, à disposição minha e sua, para todos aqueles que se entregam a Jesus, para todos aqueles que priorizam o Senhor Jesus. Isso significa uma coisa: que ainda há uma saída, ou melhor, a única saída. O plano de restauração do homem, da paz, que Deus havia planejado para a raça humana e posto em prática por meio da redenção de Cristo, por meio da sua entrega na cruz, é uma oportunidade que nós temos de reconexão com Deus pelo sangue de Jesus. O Senhor traçou esse plano, o Senhor priorizou reconectar o homem a Ele por meio da redenção de Cristo, por meio da entrega de Cristo na cruz. Jesus, só Ele, só o Senhor é o príncipe da paz. Foi Ele que Deus mandou para que nos reconectássemos ao Senhor, a Deus, e que nós voltássemos a ter paz. A palavra aponta para Jesus Cristo, e é isso que o mundo precisa. Não existe outra forma de haver paz no mundo. A palavra mostra isso em todos os seus aspectos. A Bíblia é totalmente cristocêntrica. Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Está lá em Salmo 2. Isaías profetizou que o Messias reinaria como o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9.
Ezequiel predisse que o novo concerto que Deus se propôs a estabelecer ao homem seria através de Jesus Cristo, por meio da sua paz. Está lá em Ezequiel 34. Miqueias profetizou que o nascimento do Salvador seria em Belém e declarou: Ele será a nossa paz, Jesus. Lucas relatou que o nascimento de Cristo, que os anjos proclamariam que a paz de Deus acabara de chegar na terra. Lucas capítulo 2. Jesus deu aos seus discípulos a sua paz como herança perpétua antes de ir para a cruz, e declarou: deixo-vos a paz, a minha paz vos la dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz verdadeira somente Cristo tem para o mundo, somente Cristo tem para o homem, somente Ele e mais ninguém. Não são as coisas, não são as pessoas, não são os relacionamentos. E eu posso até conjecturar, eu posso até me arriscar e dizer que nesta noite nós temos aqui pelo menos 3 tipos de pessoas. Nós temos aqueles que já se entregaram a Jesus e que precisam se apropriar ainda mais da verdade da palavra e caminhar em paz. Esses somos eu, esse é você, esse sou eu e esse é você. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro tipo de pessoa sou eu e você, aqueles que já se entregaram a Jesus, mas que precisam se apropriar cada vez mais da palavra de Deus. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, já fomos justificados pela fé, e a nossa expectativa é de que tenhamos uma vida de paz, e se não a temos como a gostaríamos, é porque não estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Mas isso não vai significar ausência de lutas, isso não vai significar ausência de adversidades, mas em todas as lutas, todas as dificuldades, Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos falou, João capítulo 16, versículo 33, digo-vos essas coisas, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que nós precisamos, Ele tem para nos dar. Segundo tipo de pessoa, que certamente nós temos aqui, aqueles que já andaram nos caminhos do Senhor, que quem sabe já provaram da paz em meio à tribulação, mas foram tomados pelas ofertas do mundo e se afastaram diante daquilo que o mundo oferece. O filho pródigo. Já provaram do que Deus tinha para eles, já caminharam com o Senhor, já provaram e viram da paz que somente Deus pode dar, mas ainda assim se afastaram. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, e para este Deus tem novidade de vida que nunca foi vista nem experimentada. Deus tem bálsamo que cura, Deus tem presença que liberta, Deus tem algo que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje, que vai libertar a você da sua aflição, do seu medo e da sua angústia. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você é uma dessas 3 pessoas, assim como certamente eu sou. Eu sei que eu preciso crescer na intimidade com o Senhor. Eu sei que eu preciso me apropriar daquilo que Deus tem para a minha vida, através da palavra dEle. Descansar, priorizar, orar e saber que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o meu coração diante de toda a luta que eu vinha enfrentar. Pense nisso. Equipe de louvor, por favor. E o que eu devo fazer, pastor? O que é que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Comece orando. Comece priorizando ao Senhor e desenvolvendo uma vida de oração. Comece a partir de agora. Feche seus olhos, ore ao Senhor, comece a orar aí no seu lugar, porque a oração que você vai fazer para o Senhor vai gerar aproximação com quem realmente tem solução para os problemas que só você e Deus sabem. O que nós devemos fazer é nos entregar nesse relacionamento de intimidade com o Senhor. O que nós devemos fazer é descansar no príncipe da paz e lançar sobre ele todas as nossas expectativas, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. É nele, é em Cristo, é nele que o resultado e o reflexo daqui, de hoje, passa a ser eterno, numa paz que excede todo entendimento. Ore ao Senhor.